Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx e hoje, como vocês viram na descrição do vídeo, vou ensinar para vocês como é que a gente conecta em APIs abertas dentro do Alteryx. Então a gente vai conectar num site externo via API, vamos trazer esses dados para dentro do fluxo e aí a partir daí é com vocês a modelagem dos dados, tá bom? Então hoje é dia de aprender API dentro do Alteryx. Bora lá? Bom, pessoal, aqui ó, vocês já podem ver minha tela do Alteryx, tá? Então essa é a tela que a gente vai usar no nosso projeto. Dentro dessa tela aqui, ó, eu tenho uma API, que é uma API de piadas, né? Elas estão em inglês, mas eu tenho uma série de piadas aqui e eu vou conectar nessa API. Então eu vou trazer essas piadas automaticamente deste site aqui para dentro do Alteryx, tá? Toda vez que vocês forem usar a API, pessoal, vocês reparem em uma coisa que é muito importante, tá? Você tem uma API geral, então um software, uma plataforma, um site que desenvolveu algo. O que é a API, né? A API é uma forma de comunicação entre duas plataformas, dois sites, enfim, você conectar uma coisa com outra, uma forma de comunicação. Então a gente vai usar o Alteryx para se comunicar com esse site aqui e coletar os dados dele. Que dados são esses, as piadas que estão aqui. Sempre que você tem um software que tem API disponível ou um site, você vai ter que encontrar a documentação da API, como é que ela funciona, tá? Então, por exemplo, eu quero vir buscar os dados nessa API aqui. Por quê? Porque é nessa tela, nesta URL, que estão as minhas piadas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar isso aqui. Aí eu vou lá para dentro do meu fluxo no Alteryx, vou pegar um text input, vou arrastar ele aqui e vou colar aquela URL. A URL da API, tá bom? Então eu vou até colocar aqui, ó, URL da API, beleza? Fiz isso, ó, vou dar um run, só para eu ver se eu criei esse campo, ó, então text input com a URL, tá certinho. É daqui, Alteryx, que eu quero, é aqui que eu quero que você vá, nesse caminho, para trazer os dados para mim. Tá? Para carregar esses dados para dentro do meu projeto. Então, eu já defini. Agora, eu vou ter que voltar lá onde tem os meus dados, onde tem a minha API, e buscar a documentação desse negócio aqui, tá? Dessa API. Então, ó, eu arrasto aqui para baixo a tela, eu encontro aqui, ó, a documentação. Então, pessoal, toda vez que você estiver trabalhando com conexões que são via API, você precisa buscar a documentação dessa API para conseguir trazer ela para dentro do Alteryx. Então, você vai ter algumas questões dentro da API, tá bom? A primeira coisa é o que a gente fala da forma de se comunicar com a API, o calling the API aqui. Então, como é que eu me comunico com a API? Muitas APIs, a maioria das APIs que você encontrar, obviamente tem uma forma de autenticação. O que isso quer dizer? Eu vou me comunicar com outro software, eu tenho que ter uma permissão de acesso. É como se você estivesse fazendo login num sistema aí na sua casa ou no seu emprego, tá bom? No seu trabalho. Então você precisa de credenciais de acesso. Geralmente essas credenciais elas vão estar descritas nessa parte de authentication da API, tá bom? No caso, a nossa API aqui, ó, ela não tem nenhum critério de autenticação. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa pode conectar nela livremente. Você conectou, você já traz os dados dela. Se você tiver alguma regra de autenticação, você vai ter que escrever na chamada da API que a gente vai fazer no Alteryx esse processo de autenticação. Quer ver como é que isso funciona, esse processo? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da integração entre Alteryx e Pipefy. Lá naquele vídeo, a Mayara, que é uma das sócias aqui na DR, ela faz a conexão do Alteryx com o Pipefy via API, mas aí nesse caso tem credenciais de acesso. Aí você consegue aprender como é que a gente faz via credencial de acesso, tá bom? No nosso caso não tem essa credencial. Mas basicamente é um passinho a mais só que você tem que fazer, diferente do que vamos fazer aqui. E aí a gente vai ter um outro detalhe que a gente precisa olhar, que é como a API responde. O que é esse API Response Format aqui? É como essa API responde os dados para você. Você conecta, você faz uma chamada e fala, ó, me dá os dados. Aí o sistema do outro lado fala, entrego. Como que ele entrega para você esses dados? Ele vai entregar isso, pode ser num text HTML, no formato de HTML. Pode ser uma aplicação JSON, que é um outro formato de visualização dos dados, e pode ser em text plain, que é um outro tipo de arquivo de texto. Então, ele pode te entregar em 3 formatos diferentes os dados, tá bom? Normalmente,
Dentro do Alteryx a gente costuma trazer em JSON, porque tem até um componente que lê JSON para nós e traz os dados. Então a gente costuma ler o JSON, mas você pode querer ler aí HTML ou text plain, depende de você, tá bom? Então vai depender do que você quer. Então isso aqui, esse response se refere na documentação de uma API ao que ela vai te devolver. Aí ele está falando, ó, para você conseguir conversar comigo, você vai ter que me mandar um HTTP escrito accept no header dele. O que isso quer dizer? No cabeçalho da chamada, quando você faz essa chamada via API, você vai falar assim pro Alteryx, ó, faz a chamada. No cabeçalho dessa chamada, porque a API tem uma estrutura, no cabeçalho você vai falar assim pro sistema lá, accept. Você vai bater na porta dele, você não precisa de nenhuma autorização. Então você vai bater na porta desse site aqui e vai falar accept, é como se fosse o código. Aí você vai falar aceito, qual formato você quer? Aí você vai falar accept application JSON. O Alteryx vai mandar esse comunicado. Aí o sistema, o site do outro lado vai falar beleza, tranquilo, toma aqui. E vai responder, tá bom? Então ele vai responder neste formato. É nessa ideia que a gente configura, tá bom, pessoal? Aí você tem algumas outras configurações aqui que você consegue ter os detalhes, tá bom? Mas aí isso daqui você depois pode ir lendo. Com essas duas daqui da frente a gente já consegue fazer o nosso trabalho, tá bom? Já fazer essa chamada. Por quê? Porque no nosso caso a gente não tá fazendo troca entre os sistemas. Eu não vou conectar para trazer os dados e depois eu vou devolver alguma coisa para API. Aqui na documentação das APIs você vai ter sempre esses detalhes da comunicação cross, né? Como você recebe e o que você tem que enviar. Quando você vai importar dados lá ou você vai receber. Em outros vídeos eu posso até trazer mais detalhes dessa API para a gente trabalhar juntos, mas por hoje a gente basta saber a parte de autenticação que não tem e de como que é o formato de resposta para você coletar isso, beleza? Então eu já sei o que eu tenho que mandar, tem esse critério de accept e o formato do arquivo que eu quero. Então aqui o que fazemos? Ó, a gente vai agora no nosso Alteryx. Já colocamos a URL aonde estão as minhas informações, então é aqui no search, tá? Agora eu vou vir aqui, vou pegar uma outra tool que ela chama download. Então é essa tool que eu quero trabalhar, ó. A tool que chama download, ó. Pesquisei e conectei ela aqui. O que a tool download faz? Tem até vídeo dela aqui no canal. Ela vai conectar em algo. A gente usa para fazer essas chamadas de API. Ela vai buscar dentro de um caminho que você vai definir dados. Então com essa tool você vai colocar aonde ela tem que buscar as informações e quais os critérios ela tem que respeitar para que as informações sejam recebidas com sucesso, tá bom? Então aqui, conectei, eu vou ter que falar, ó, em qual campo, o Alteryx pergunta, qual campo você quer que eu busque as informações? Qual URL, qual caminho, na verdade, né? Eu quero que você busque nesse caminho que está dentro do campo URL da API, dentro no text input. Então eu coloco ele aqui, ó. Ele até leu, porque eu só tenho um campo com um dado, então ele já leu automaticamente, tá? Qual é o formato que você quer que eu traga para dentro? Eu quero no Unicode UTF-8. Aqui, pessoal, mantém nesse padrão. Tá? Não mexa, a menos que você veja na descrição da API que você precisa modificar, mas mantém esse padrão, especialmente a gente trabalha, muitos dos nossos arquivos são nesse formato mesmo, TF8, tá? E aí você vai vir aqui naquela parte do header, tá vendo aqui, ó, headers, é exatamente ó, onde ele fala, ó, all API endpoints follow the respective browsers URL, as URLs, então ela vai seguir essa URL. But we adjust the response formatting to be more suited for an API based on provided. Ó, então, mas a gente ajustou o nosso para responder a partir de um HTTP accept no header. Beleza? Então você tem que mandar essa mensagem no header. Como é que eu customizo o header da minha chamada no Alteryx? Nessa abinha aqui da configuração do header aqui, ó. Headers, tá vendo? Aí eu venho aqui e clico no botãozinho de Add. Quando eu fizer isso, eu vou adicionar um critério dentro da minha API. Então, da minha chamada, eu quero adicionar um critério. Como que eu tenho que chamar esse critério? Accept. Essa é a mensagem. Então, eu vou vir aqui e vou escrever, ó, name, accept. E aí, dentro do accept, eu vou ter que passar um critério, um valor para a API me responder. Então, eu quero um application JSON. Vou copiar aqui, ó.
como eu quero o formato e vou colocar aqui na parte de value. No name é o critério que a API me pede. E no value, o que eu quero que ela me traga. Então, lembrem-se sempre disso. Se estiver falando do header, vai estar nessa abinha de header, você vai colocando aqui, ó, a customização, tá bom? Então, você colocou isso aqui, ó. Aqui embaixo você poderia falar, você quer trazer esse JSON e alguma coisa do campo da prévia aqui, da URL, eu não quero. Eu quero trazer só esse JSON. Então, eu vou vir aqui no header, ó, só me traz esse JSON. E aí a gente vai dar um run. Essa é a única configuração que ele pede, tá? Se precisasse de autorização, você ia ter que adicionar mais uma coisa aqui. Aí você ia falar authorization e dentro do value você ia colocar o código da autorização da API. No nosso caso não tem. Não era authorization, você ia ter que colocar authentication, tá bom? Eu não tenho nenhuma authentication, nenhuma autenticação, eu não vou colocar nada. Aí eu vou dar um run. Aí vamos ver como é que fica. Ó, ele processou na saída do meu download, ele me trouxe, ó, o campo onde ele pegou, onde ele foi buscar, os dados que ele trouxe, que está nesse download data aqui, e ele deu uma resposta da API. Tá vendo que ele trouxe HTTP? HTTP, porque a chamada é HTTP, ó. E aí ele me trouxe um código 1.1.200 OK. O que é esse OK? Deu certo a chamada, ele conseguiu. Então ele foi, conectou aqui, trouxe esses dados e trouxe uma resposta pra gente, ó. No header, quando eu bati na porta lá, eu recebi um OK. Depois que eu recebi um OK, eu trouxe os dados. E os dados estão aqui. Só que do jeito que eles estão, ó, eles são dados em JSON, tá vendo? A gente não consegue ler direitinho. Mas se eu olhar aqui, ó, já tem piada aqui, ó. Ele já trouxe piada. Aí o que a gente faz para conseguir entender isso melhor? A gente não pegou no formato JSON? Agora a gente vai vir aqui, ó, e vai pesquisar JSON. E aí a gente vai encontrar esse cara aqui, ó, JSON parse, tá vendo? Esse outro componente. A gente conecta o JSON parse aqui. E aí a gente vai falar qual é o campo na minha base que tem os dados em JSON. É o download data, certo? Que é de onde a gente trouxe as informações, é onde estão as minhas informações. Esse componente aqui, o JSON parse, ele vai já ler um JSON e transformar em dados legíveis para nós, automaticamente. Quer ver como ele faz isso? Ó? Só conectei, falei para ele qual campo ele tem que pegar. Ele vai pegar esses valores e vai colocar em single string fields, ele vai transformar isso aqui em string, em campos de string, e aí eu vou continuar. Depois eu vou poder continuar o meu fluxo trabalhando com campos de string, porque do jeito que tá aqui, ó, é uma célula com tudo truncado, eu não consigo nem trabalhar, tá vendo? Joguei o JSON, dei o run, chequei, agora o que ele fez, ó. Ele pegou aquele campo, download data, e transformou linha a linha. Então, ó, qual é a página? Na página 1 eu tenho 20 conteúdos, tenho uma mensagem de next page, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na API. Deixa eu pegar a minha API o search, voltar para o search, ó. Ele trouxe basicamente essa página, tá vendo, ó? Então ele trouxe 20 itens, que são 20 piadas. Ele trouxe a mensagem de current page, que é a página que ele tá na página 1, ó, que é essa página aqui. Ele trouxe a mensagem que a próxima página é a 2, que é aqui, o next page, tá bom? Previous page é a 1 mesmo, então é a própria, que é a mesma que a atual. Então ele trouxe primeiro de tudo no que ele carregou. As informações que estão aqui em cima, ó. Essas informações aqui, ó. Tá? Então ele trouxe elas aqui. Aí ele começou trazendo, ó, o ID da piada. A piada, olha a primeira piada. I'm tired of following my dreams. Olha aqui, ó. I'm tired of following my dreams. Ele trouxe essa primeira piada. Tá vendo? Aí ele trouxe um ID para essa piada, que é para eu saber, essa piada tem um ID. Aí ele trouxe a próxima piada, ó, results ID, tá vendo, ó? Um outro ID e a próxima piada. Did you hear about the guys whose role left blá blá blá? Did you hear about the guys whose role left blá blá blá? Tá vendo? Aí ele traz results to código piada. Código piada. E aí se a gente arrastar para baixo, ó, 19 piadas, tá vendo? Mas como a primeira é 0, a primeira para ele foi 0, ó. Piada 0, piada 1 até piada 19. Ó.
A piada 19 é a 20ª piada, que se eu olhar aqui, ó, Why does a moon rock taste blá blá blá? Se eu arrastar, a última piada dessa página. Why does a moon rock taste better than blá blá blá? Tá vendo? Então aqui eu consegui trazer as 19 piadas que estavam naquela página. Primeiro eu trouxe como JSON, ficou tudo condensado aqui dentro. Depois com o JSON parse eu transformei esses dados em dados legíveis, beleza? Bom, pessoal, então essa foi a forma da gente conectar numa API aberta. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like, né, pra gente. Compartilha com quem você acha que é interessante. Comenta aqui como você acha que você usaria isso. Se você já usa API, comenta aqui embaixo para que você usa. Seria legal a gente compartilhar conhecimento e entender um pouco mais as potencialidades de uma API dentro do mundo de dados, tá bom? Então é isso, galera. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!